a casa do rock. Nossa terra, nosso som. Legítimo rock gaúcho. Sinta-se em casa. Porque vai começar a segunda temporada do programa Rock de Casa. Olá, gente! Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do programa Rock de Casa, pelo grupo Estúdio 93, que acontece aqui nesse templo do rock em Caxias do Sul, no bar St. Peter. E, gente, começamos fazendo barulho, principalmente esse meu amigo aqui, baterista, que já está aí, ó, com toda a força, abrindo espaço, conectando o público com a cena musical do nosso estado. É isso aí, estamos muito felizes. E agora a gente volta com muito mais força, muito mais música, muito mais rock and roll para vocês. É porque aqui, né, Betinho, nós vamos ter muito rock, muito pop e muita banda que faz som de verdade. Porque é fundamental mesmo, meus amigos, é valorizar a música, a cultura, o som autoral. E o som autoral mantém o rock vivo. A gente sabe que constrói identidade, fortalece a cena local. O cover, por óbvio, mantém o palco ativo, mas o autoral constrói o futuro. Que coisa linda. É isso aí. E nesse momento que estamos voltando, então, com a segunda temporada do Rock de Casa, temos aqui diretamente de Canoas. Veio aqui divulgar o seu trabalho na cidade de Caxias, a Senhor Lagosta. Muito boa noite, sejam bem-vindos a essa noite maravilhosa da segunda temporada do Rock de Casa. Gente, uma alegria receber vocês aqui. E antes de mais nada, a gente quer saber como é que começou a banda, como é que se deu essa nova construção. Fala um pouquinho mais sobre vocês. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar tocando, de estar conversando com vocês. Cara, a banda, na verdade, assim, eu conheço o Jean desde criancinha de brincar de soltar pipa na rua, sabe? Então a gente é amigo desde muito pequeno. O meu irmão teve uma banda, eu achava muito legal, inspiração, assim, incrível. Só que eu não tocava nenhum instrumento, não sabia cantar, aquela coisa assim. Era o irmão mais novo que olhava e falava, uau. E aí o meu irmão foi compor uma música para a banda dele e eu sentei e escrevi uma música. Eu falei, pô, é uma música. Sendo boa ou ruim, é uma música. Aí, um tempo depois, o Jean compartilhou alguma coisa, acho que foi no Facebook na época, né? Falando que estava procurando alguém para manter um projeto, que ele tinha terminado um projeto musical, e aí eu falei, vem aqui em casa, e nisso a gente começou a tocar junto. Aí foi um processo de várias bandas, conhecemos o André, nosso guitarrista, compositor e tudo mais, e aí, um tempo depois, fomos ensaiar no estúdio do Carlos, do Andrés, e foi incrível, foi muito legal, e aí teve uma troca muito boa, assim, a gente se identificou. Aí veio a origem, então, da junção dos três bonitos ali. E acontece o seguinte, eu tenho um estúdio lá em Canoas, a gente estava produzindo o álbum deles, e eles mostraram daí um som, que a gente tocou aqui hoje, que eu olhei, essa música aqui é massa, eu gostei desse som aqui, e eu quero participar desse projeto. Tá? Então daí a gente repaginou toda a identidade sonora da banda, e começamos a botar esse projeto para frente. Né? Faz o quê? Um ano, 2 anos, assim, que a gente começou a trabalhar um mais ano ou e pouquinho, menos nesse novo projeto. Assim. E essa é a Senhora Lagosta. Não, até eu fico curiosa com esse nome. De onde é que surgiu o Senhor Lagosta? Qual é a história do nome da banda? Beleza. O que acontece? A gente tinha o projeto e a gente estava gravando o disco, estava mixando já, acho que já estava tudo pronto, né, Carlos? Tudo pronto. Estava tudo pronto, né? E aí a gente ia ensaiar. A gente nem tinha o show marcado ainda, mas, pô, vamos ensaiar, né? Gravamos. E a gente ensaiando, e aí era aquela coisa. Marcamos o ensaio, chegava, alguma ideia, e era sempre uma coisa muito ruim, assim, muito sem nexo, quer dizer, desculpa se vocês achavam bom, né? Mas eu não gostava muito. E aí, um dia eu cheguei pra eles e falei, pô, escrevi uma música, tá? Escrevi uma música e tal. A música se chama Senhor Lagosta. E aí eu mostrei a música, e ela é uma música bem engraçada, assim, meio irônica e tal. E eu pensei, pô, vamos olhar, vamos rir, vamos falar bacana, e é isso. Tocamos, gostaram, a gente começou a botar em alguns shows. Quer dizer, antes de botar em alguns shows, a gente falou, por que não? Por que não colocar o nome da banda de Senhor Lagosta? E aí colocamos o nome da banda. Já
que a banda já é um monte de palhaço já, né? A gente pegou um nome engraçado para fazer sentido, né? Como é que está aí a questão das gravações, composições, lançamento de EP, dos próximos discos, enfim? Eu queria ouvir um pouco de vocês, como está o trabalho e a projeção de vocês no mercado. A gente gravou um disco de 11 faixas, todas autorais, né? E a gente estava naquele processo de como vamos lançar, como é que vai divulgar e tudo mais. E foi um longo processo, inclusive mais longo do que deveria, né? E aí a gente teve uma ideia, na verdade o Andrés ali teve uma ideia que a gente achou ótima, pegar algumas músicas, alguns covers que a gente tocava no nosso show, né? E fazer um EP esquenta, assim, antes de lançar o disco. E aí a gente gravou Reunião de Condomínio, que é um EP de 5 faixas, com os medley, ou Mutley, como preferir, né? Piada interna da banda. E, enfim, aí a gente gravou essas 5 faixas, e agora até, sei lá, mês que vem, que dia que a gente pensou? Eu já estou perdido de data. Hein? Assim fica pronto os registros das músicas ali, que a gente fez alguns middles, né? Ah, desculpe. Com algumas músicas nossas, algumas versões de algumas músicas que a gente gosta de tocar. Então está todo no processo burocrático agora. Assim que tiver tudo resolvido, a gente vai lançar esse EP. E logo na sequência vai sair um disco 100% autoral da banda. Daí. Isso aí, continuando então, e os contatos da banda? Assim, você pode falar aí o link do Instagram, do telefone para contato, como está a agenda, está liberado? Bom, acho que eu estou responsável por esse setor da empresa aqui. E, enfim, qualquer coisa, se precisar me chamar, sou eu que estou atendendo em nome da banda agora nessa questão de agenda. Nosso Instagram, que é o Senhor Lagosta Oficial. Telefone para contato pode ser o meu também. Então, 51 983 29 68 32. Vai falar direto comigo, a gente vai trocar ideia, vamos negociar alguma coisa boa e fazer aquela festa lá para vocês. E de onde é que vêm as influências musicais de vocês? Onde é que vocês se inspiram? Bom, as influências normalmente que a gente tem, pessoal ali dos anos 80, 90, né, óbvio, mas que a gente gosta muito, né, todos aqui da banda. Tim Maia, disparado, né? A gente é muito fã, muito fã. Raul Seixas, né? Grande Cazuza, a gente Legião, né? A gente tem todos nós assim temos essa vertente, né? Mais dos anos 90 ali, 80 ali também. Gostamos muito também samba, né? Muito também samba, né? Esse samba mais antigo assim. Vai lembrar que a gente gravou esse nosso disco que vai sair em algum momento, tá? A gente gravou e ele tem uma pegada mais rock and roll, assim, em diversas partes, mas conforme a banda vai evoluindo, ela tá cada vez puxando um pouquinho mais para um pezinho de um samba mais antigo, assim, sabe? O tradicional, aquele. Então, vamos dizer, botando num contexto geral, a banda ela tem muito da influência brasileira, não em si um gênero específico, mas o contexto geral de tudo que aconteceu até agora, assim, no país. Teve algum momento que vocês perceberam assim, agora esse projeto é foda, esse projeto vai crescer, vai dar bom? Antes de a gente conseguir formar bandas, propriamente como sendo uma banda, o Léo e o André estavam gravando uns singles lá comigo, lá no estúdio, e inclusive era um outro projeto, a banda chamava Asa Delta, era um projeto deles, assim. Eu participava, eu gravava as baterias, mas não era uma banda em si, sabe? É mais um projeto à parte. Teve um dia que eles mostraram uma música que a gente tocou hoje, que se chama Até Ela Voltar, que é completamente diferente do que a gente estava gravando até então. E aí eu vou botar toda a bola para mim, porque eu olhei esse som e falei, essa música é diferenciada, né? Esse som aqui vai ser legal de fazer um negócio nessa pegada. Então, o Léo e o André começaram a fazer outras letras, outras composições seguindo nessa linha. E o Jean, ele estava de férias, né? Tava num hiato do projeto, puxamos ele de volta. Puxamos de volta para nós. E, bom, a maior coisa que a gente fez foi ter trazido ele de volta para nós, porque a banda é carregada pelo baixo, né? O swing que ele bota nos sons ali é diferenciado, assim. Então, foi a partir dessa música que a gente repaginou toda a banda e virou a Senhor Lagosta que é hoje, né? Bom, depois de conhecer um pouquinho mais da história, queremos ouvir o som de vocês, né? E a gente começa com a primeira música, que é O Síndico. Bora lá, vamos ouvir.
vocês. Chora sim! Ô síndico, só não me peça pra baixar o som, que essa noite eu vou me acabar. Eu vou cantar com o meu coração, te indico, aproveitar de vez o que é bom. Quebre as regras só pra variar. Vem pra varanda aproveitar o show. Não sou de fazer bagunça. Por favor, abra essa exceção. Ô síndico, é muito cedo pra baixar o som. Ô síndico, que diz estar aqui pra resolver. Falando manso, interrompendo a canção. Será que você sabe responder? Porque ela me deixou. O Síndico, a primeira música que a gente tocou, ela foi composta por mim e foi composta já com a ideia de trazer a música para a banda, assim. É uma música sem refrão, ela é diferente do resto do disco e é isso, né? A gente trabalhou em cima dela ali, a gente ensaiou todo o disco antes de começar a gravar e foi bonito, foi bonito. E o resultado tá aí. Dá para sentir, então, que vocês se entregam na música. Isso muda a forma que vocês constroem essa canção? Muda. Eu acho que ter sinceridade no que a gente está fazendo no palco e no estúdio também, né? Porque o processo... Tipo, o palco é só a cereja do bolo. O processo ele acontece todo ali nos bastidores, no ensaio, quebrando a cabeça, se atrasando para o ensaio, não se atrasando para o ensaio. Faz parte também, né? Mas é um processo que é ali que a gente se entrega, primeiro, para depois poder se entregar aqui com confiança, assim, sabendo o que está fazendo, entendendo a música, sabendo o que a música quer falar e conseguir passar isso tanto nos instrumentos de corda, tanto na bateria, quanto na voz e entregar da maneira que a gente acredita ser correta, né? Não, vocês arrasaram muito. Quando a gente escuta o som de vocês em cima do palco, o vocal arrasa muito. Eu acho que Muito obrigado. todos se destacam muito. E essa música em específica do Síndico, qual a inspiração dela? Tá, eu acho que assim, ó, algumas músicas elas surgem com uma história que não são tão condizente com o que a gente está cantando, mas elas vão se adaptando, né? Na verdade, eu tenho um primo que se mudou alguns anos atrás, poucos anos atrás, e aí no primeiro mês ali de condomínio que ele estava morando, uma vizinha, uma senhora, convidou ele para fazer parte da chapa dela de síndica. E ele não sabe dizer não, ele acabou aceitando. E a partir daquele momento ele se viu numa eleição de sindicato ali, do síndico do condomínio. E, enfim,
mas ninguém se candidatou a síndico. Então, por óbvio, ele venceria, né? E aí, na reunião, ele não venceu. E eu acho que isso ficou na minha cabeça durante um tempo, assim, porque aí ele descobriu que ela já era ex-síndica e tudo mais, e aí não rolou. Acabou não rolando, e eu achei essa história muito engraçada. E aí, quando eu estava compondo para o disco, eu lembrei da referência dos síndicos. Eu acabei escrevendo sobre um homem que está sofrendo e implorando para o síndico que deixe ele continuar sofrendo, mas sofrendo alto, ouvindo em alto e bom som a música. Então, e o senhor Lagosta, ele se rotula assim com qual identidade? Rock, pop, indie, sertanejo, samba, enfim. O que a gente pode dizer para a nossa audiência do programa? Qual é o estilo predominante da Senhor Lagosta? Senhor Lagosta é a banda que faz o síndico chorar. É esse o gênero. Quando para vamos dizer, a gente entra, vamos dizer, com uma banda, sendo uma banda de rock mesmo, a origem veio do rock and roll. O André, que ele é bluseiro, sabe? Todas as músicas que ele puxa no blues, assim. Mas conforme a gente vai se adaptando, vai criando novas ideias, que nem foi comentado ali que a gente começou a puxar um pouco pro lado do samba, sabe? O samba antigão, assim. E até nas que não são com essa vertente. Por exemplo, tem uma música que a gente vai tocar, que a gente tocou hoje, né? Que é Me Respeita Menina. Toda a parte dos vocais, por exemplo, embora a música é um blues, as partes dos backing vocals a gente se originou, por exemplo, dos originais do samba, sabe? Todo mundo cantando junto, gritando, não interessa se está afinado ou não, o importante é passar a energia desse momento. Então, é uma banda de rock, a gente pode dizer que... Rock brasileiro? Rock brasileiro. Rock brasileiro, assim, né? Não tem um gênero muito específico, assim. A gente vê gentilmente ali que é uma banda de soul pra galera que não gosta muito de rock and roll vir no show e curtir, sabe? Mas você toma essa surpresa na hora e é muito boa. E eu acho que o que dá credibilidade pra essa mentira é o Gzinho aqui, né? Porque o baixo dele é mais dançante do que qualquer outra coisa, né? Não, o Jean, é verdade. O Jean, eu acho que quando ele veio fazer as linhas de baixo, ele modelou todo o som da banda. A gente não era tão assim, bem soul, né? E ele veio e fez as linhas bem Tim Maia mesmo, assim, e a gente seguiu nessa pegada. Bom, gente, já que já falamos aqui do Me Respeita, Menina, vamos ouvir agora mais uma música, mais som da Senhor Lagosta. Me respeita, menina, pois não sou qualquer que encontra na rua. Nós temos uma história que acabou e a vida continua. E vê se não se perca. Nariz de platina, existem caminhos sem volta. A falta de amor é um vírus que mata, não tem vacina. Vamos fingir que foi dias, não anos. Vamos fingir foi festas, não plano. Vamos dizer que este amor foi engano. Fácil se fosse, eu leria um livro, não teria insônia à noite, não teria sofrido. E vê se não me encontrar
só tenho nariz de palhaço, mesma vibe estilo Pagliatti. Às vezes eu sou engraçado, mas à noite eu choro. Vamos fingir que foi dias, não anos. Vamos fingir que foi festas, não planos. Vamos dizer que este amor foi engano. Eu sei que errei, agora é tarde. Não me põe atrás das grades. Amar é crime, isso é verdade. E a pena é sentir saudade. Nossa, segunda música muito maravilhosa, e nós já vamos dar sequência com a terceira, que eu quero ver esse som e essa pegada desse batera maravilhoso. Até ela voltar. Vamos ouvir. Até ela voltar. Hoje eu não acordei bem. Acordei triste. Ela se foi como o sol se foi. Tudo escureceu. A saudade é como espinho, espetando o coração. Vi sua foto, trovejou a visão. Choveu. Seu cheiro ficou. Eu solto travesseiro. Travesseiro, travesseiro. E a cama não quero arrumar. E o lençol não vou trocar. Até ela voltar. Hoje abri os olhos, não levantei. Fiquei deitado, amanheceu. Outra vez. Faz dias que ela partiu. Fez as balas calada. Não disse uma só palavra. Motivo ou razão.
no lençol do travesseiro, Travesseiro, travesseiro. e a cama não quero arrumar, e o lençol não vou trocar. Sabe por quê? Seu cheiro ficou no lençol do travesseiro, Travesseiro, travesseiro. e a cama não quero arrumar. Deixo tudo fora do lugar, até ela voltar, até ela voltar pra mim, até ela voltar pra mim. Volta pra mim. Obrigado. Muito obrigado. A Casa do Rock. Nossa terra, nosso som. Legítimo rock gaúcho. Sinta-se em casa. Porque vai começar a segunda temporada do programa Rock de Casa.